Carla Slongo, Elísio Júnior, é uma mulher corajosa, forte, é uma mulher que chora vendo o final de um filme e que tem o desejo de ser aí prefeita da cidade onde nasceu, né? Uma mulher que quer deixar para os parnanguaras, para o meu neto Ícaro, que vai nascer daqui a 3 meses, uma cidade moderna, uma cidade produtiva, uma cidade com oportunidades que os meus descendentes não precisem sair daqui de Paranaguá para ter aí uma vida melhor. São 8h20, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós estamos recebendo aqui a Maria Raifer, ela que é do jornal Folha do Litoral News, e hoje ela faz a primeira pergunta. Normalmente eu faço a primeira, até porque nas últimas entrevistas nós tivemos o Leonardo e também o Edran Gebran conosco aqui no Jornal da Manhã, mas hoje, como é Dia da Mulher, a Maria Raifer abre essa série de perguntas do jornal Folha do Litoral News. Bom dia, Maria. Bom dia, Elísio, bom dia, Marie, bom dia pré-candidata Carla. É uma honra estar aqui, né, na Rádio Difusora. Estou hoje representando o jornal Folha do Litoral. E muito bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham tanto pela Rádio Difusora, né, pelas suas redes sociais, assim como nos acompanham também pelas redes sociais do jornal Folha do Litoral News. E representando as mulheres aqui hoje, né, desejo a todas que estão nos ouvindo um feliz Internacional Dia da Mulher, né, a todas as mulheres. É um privilégio estar aqui desde já. Agradeço o convite. Agora, focando nas perguntas à pré-candidata, acho que não tem como falar em mulher, né, sem pensar na segurança, inicialmente. Trazendo um pouco de dados sobre segurança, no Brasil é um país onde o número onde a violência contra a mulher acontece muito, né, é muito grande, e segundo os dados disponibilizados pela Agência Senado, 60% das mulheres pedem ajuda à família quando são vítimas de violência. Pouco mais de 40% busca ajuda de amigos quando sofre violência. E pouquíssimo a mais de 35% realmente procura a polícia para ter mais segurança em situações de vulnerabilidade como essa. Então, é uma porcentagem muito baixa. Se a pré-candidata, né, for candidata e eleita como prefeita da cidade, como que desejaria fortalecer a segurança, principalmente focando em políticas públicas para que a mulher se sinta mais segura dentro da cidade de Paranaguá ao sofrer qualquer tipo de violência? Maria, uma pergunta bastante importante, né, e vinda de uma mulher, né, essa realidade que nós mulheres precisamos fazer política para as mulheres. A gente percebe hoje que o sistema ele é oferecido a medida protetiva e que muitas vezes ela não é satisfatória. A gente tem que ir para instâncias, e quando eu digo mais moderna, nós temos que pensar que Paranaguá é uma cidade histórica, mas ela não precisa ser uma cidade atrasada. Então tem dispositivos, nós temos dispositivos pelo aplicativos, pelo celular, nós temos assim recursos que não foram implementados ainda na nossa cidade. Nós fortalecermos o contingente policial é uma medida, mas esse já é o final. Nós temos que ter medidas aí que sejam profiláxicas, que venha antes. Algo que seja antes de que a violência ocorra. Mas não tem como nós falarmos em violência sem falarmos em educação. Né? A educação é que vai diminuir o número de violência. Isso vai passar pelas escolas, vai passar pela mídia, a televisão, as rádios. Elas têm aí um componente bastante importante de levar informação e educar uma população. Então eu penso sim que para a gente diminuir a violência, nós precisamos educar, não só os nossos filhos, mas educar uma sociedade. 8h23, Larry César. Perguntar para a pré-candidata Carla Slongo, Carla, com relação à inclusão social. A Prefeitura recentemente criou a Secretaria de Inclusão, a Secretaria vem realizando algumas ações, mas eu queria saber de você, se eleita se for candidata e depois eleita, quais são os seus planos para a inclusão social? Semana que vem nós teremos a semana de conscientização da síndrome de Down, depois no início de abril a semana de conscientização do autismo. O que você pensa nessa área para aumentar aí a inclusão, principalmente famílias, né, mães que têm filhos com necessidades especiais? Eu costumo dizer, Larry César, que inclusão começa em casa. A gente precisa acolher essas famílias, né? Se fala muito hoje em projeto para autistas, eu vejo muitos políticos que não têm aí o conhecimento aprofundado,
mas que estão tentando aí dar conta dessa demanda que vem acontecendo e cada vez se fala mais em espectro autista e nas síndromes, inclusive em síndromes raras, né, que a gente não tinha nem conhecimento. Então, a inclusão começa em casa, nós temos que acolher essa mãe. Quais são os projetos que nós temos para a mãe de um autista? Essas mulheres, elas acabam os dias exaustas, esvaídas de força, elas não têm mais condições. E isso não tem política para essas mães. Política de atendimento, psicológico, de acolhimento, de uma colônia de férias para autista, de momentos que essa mãe tenha tempo para ela. Né? Enquanto ele está no colégio, na PAI, essa mãe consegue aí descansar um pouquinho, mas aí ela não descansa, ela tem que fazer as atividades. Então, o meu projeto, né, pensando aí, né, a questão da inclusão, é olhar para os pais dessas pessoas com deficiência. E claro, né, isso nós estamos aqui com o tempo bastante reduzido, mas é bastante amplo. Nós temos que pensar nas questões de acessibilidades, que a cidade aí é um dos projetos de mobilidade, né, a padronização de calçadas. Nós não temos calçadas aí que possa um cadeirante andar sozinho. Por exemplo, Caixa Econômica é um lugar que um cadeirante poderia, né, descer do ônibus e ir lá fazer as suas atividades bancárias. Nós não temos essa estrutura aqui em Paranaguá. E isso é uma vergonha. Hoje, 2024, nós ainda não temos esse tipo de acessibilidade básica. Então, a gente tem que ir do básico, aí aumentando gradativamente o nível de inclusão. São 8h26, nós estamos recebendo a pré-candidata, a prefeita de Paranaguá, Carles Longo, do Podemos. Pré-candidata, falando de mobilidade urbana, mas principalmente do trânsito. Paranaguá hoje tem um trânsito como nunca teve, em horários de pico. O parnanguara, ele sofre para chegar no trabalho e sofre para voltar para casa. Caso seja candidata e eleita, quais são as expectativas e a plataforma da pré-candidata Carles Longo no que diz respeito à mobilidade urbana, em especial o trânsito parnanguara? Bom, Elísio, antes de eu falar aí, né, desses projetos, eu, como pré-candidata, também vale aqui os ouvintes entenderem que são pré-projetos, na verdade são ideias. Temos ideias para a cidade, porque quando a gente fala em projeto, eu entendo isso como algo desenhado, pronto, mapeado e que exige uma estrutura financeira, inclusive, e de outros profissionais, que ainda, como certamente outros pré-candidatos, não temos. Mas a minha ideia de mobilidade para Paranaguá, e lembrando que são vários modais, a gente tem a parte aí marítima, nós temos as estradas, nós temos a parte urbana. A ideia, Elísio, é fazermos primeiramente o dever de casa. A gente tem que pensar as marginais da Ayrton Senna, como a gente vê em outras cidades, né? Acho que todos os pré-candidatos estão falando, porque o Parnanguara não aguenta mais, vai sair da cidade e fica parado naquele trânsito. Essa é uma questão de instância maior, de necessidade emergencial, mas que envolve não só o município, mas o estado e aí federal. Então, a gente já está falando de algo mais robusto. Mas quando eu digo, Elísio, de fazermos a tarefa de casa, os meus planos e projetos para Paranaguá, ele vai desde a organização interna da cidade à VLT. Por que nós não temos em Paranaguá ainda VLT, né? Veículo leve sobre trilhos? Que ele não é um metrô, ele não é um trem, ele é um veículo leve sobre trilhos, que também é acessibilidade, porque ele circula no nível da rua, né? Sobre trilhos, podendo ser elétrico, energia limpa. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que podem. Eu penso no linhão do emprego, que venha, né, fazendo toda por fora da cidade, chegando aqui ao centro, ao Porto de Paranaguá, onde se concentra o maior número de trabalhadores. Vindo lá do Jardim Esperança, passando, né, por toda, vindo de lá para cá, fazendo estações. Esse é um projeto que eu penso que resolveria muito retiraria muito ônibus e carro das ruas. Mas quando eu digo em fazer a tarefa de casa, Elísio, a tarefa de casa, nós temos aqui dentro de Paranaguá um trânsito confuso. Contratar um engenheiro de tráfego para que a gente organize. Se você andar aqui no centro histórico, você entra em ruas que você vai ter que dar inúmeras voltas, ou você força o motorista, o usuário, a cometer infrações de trânsito, como é ali também no Parque São João. Ali precisa de um semáforo, foi posto aqueles blocos de concreto, porque era aquela rotatória.
quando uma pessoa foi morta, né, acho que embaixo de um caminhão, uma situação bastante grave, colocaram aqueles blocos e ficou provisório para sempre. E isso não é mobilidade. Isso é resolver um ponto naquele momento, mas tem que ser pensado e estruturado. E mobilidade inclui o Valadares. Nós estamos falando de uma ponte que vai ser construída de um lugar que eu entendo, e eu sou psicóloga, eu não sou engenheira. Gente, tem que ser contratado pessoas técnicas para ver isso. Eu entendo que a Ilha dos Valadares não comporta um fluxo de carros e caminhões que está sendo aí vislumbrado para os próximos meses. Então, Elísio, mobilidade, existe projeto robusto, com técnicos, que vai do fazer a tarefa de casa como semáforos mais assertivos, binários que vai e vem, não binário que só vem. Aqui a gente chega perto da antiga Santa Casa, ali do Regional, eu não consigo entender aquilo. Você vem pela Conselheiro Sonimbu, você chega na Águas de Paranaguá, você vira numa parte histórica, numa rua que não tem condições de vazão de fluxo. Por que não se manteve até o semáforo, passando ali pelo campo da Copel, né, que vai até a esquina do Camboa? Ali sim faria uma distribuição. Isso é uma questão de lógica. Então, a gente precisa repensar e fazer a tarefa de casa. São 8h31, 8 horas e 31 minutos. Nós estamos recebendo a pré-candidata Carles Longo nesta manhã de sexta-feira. Maria Raifer, do jornal Folha do Litoral News. Mais uma pergunta, Maria. Aproveitando já que estamos nessa situação de mobilidade, infraestrutura e tudo mais, agora está em Paranaguá, né, muito forte essa questão do turismo. Ainda mais aí com essa temporada de navios, né, que está chegando ao fim, mas a chegada de novos turistas, de pessoas de outros países está ganhando força na cidade, né? Quais seriam as propostas, né, para um desenvolvimento então sustentável desse turismo na região, garantindo tanto a economia local quanto a preservação do meio ambiente, já que estamos falando de uma cidade litorânea? Maria, eu penso que estão falando aí, né, de turismo, existe um confete, um glamour e uma falácia, né? Uma falácia muito grande. O nosso turismo, ele não é um turismo satisfatório. Ele não é um turismo sustentável. Parou o navio, parou o turismo. Turismo é algo que ele é contínuo, ele acontece segunda, terça, quarta, todos os dias da semana, como é em outras cidades. Nós temos aqui uma situação geográfica e nós temos beleza natural, arquitetônica, que é um atrativo se nós cuidarmos e zelarmos por esse patrimônio, que não vem sendo feito. Não adianta eu trazer navio com um turista e a nossa rua da praia ser do jeito que está. Suja, desestruturada, sem pontos turísticos, sem policiamento ostensivo satisfatório, uma série de erros, porque eu sou uma mulher que viajo bastante, sempre viajei e observo muito. Então a gente tem que ter um olhar. Como é que você vai falar de turismo quando a nossa rodoviária de Paranaguá é vergonhosa? O turista só vai poder chegar aqui de transatlântico, então? Ele não vai poder chegar pela rodoviária? Então, a família que mora aqui próximo, Ponta Grossa, Curitiba, ela não pode vir porque ela tem que pegar um transatlântico. E se pensarmos em pegar e embarcar nesse transatlântico, como é que está a BR-277? Qual é a acessibilidade? Qual é o acesso, à nossa cidade? Então, tem uma série de equívocos aqui. E nós não preparamos os nossos jovens para receber turista. Nós temos aqui em Paranaguá o porto, que a gente agradece, ergue as mãos ao céu de termos ele aqui, mas nós não temos pessoas com inglês que possa trabalhar no porto. A gente não tem... E quando eu digo pessoas, eu estou falando da grande população, né? Porque o filho que pode pagar, o pai pode pagar escola de inglês e ir para uma escola particular, esse sim tem oportunidade. Mas o filho que está numa escola municipal, estadual, ele consegue uma vaga no porto falando inglês? Não. Ele já é automaticamente excluído dessa vaga. Para receber o turista, eu tive a oportunidade de estar numa farmácia onde uma argentina queria comprar uma medicação e a atendente não estava compreendendo o que ela estava falando. Então, perceba que existe um despreparo ainda para nós recebermos algo maior. Se a gente está falando de turismo internacional, a gente precisa de pessoas que falem línguas em todos os setores da cidade. Certo? Então, a proposta é criarmos uma educação. Eu penso no inglês para todos, que comece lá no CMEI, onde a criança vai pegar uma bolinha e dizer que é vermelha,
red, e falando as cores, tornando isso comum. Porque como psicóloga, Maria, eu sei que a bainha de mielina, né, que é a capacidade de aprendizado dessa criança, ela é estimulada até os 7 anos de idade. Não é por acaso que se inventou que a criança, aos 7 anos, obrigatoriamente tem que estar na escola. É porque temos um aparato cognitivo que permite isso e dá a possibilidade maior de aprendizado dessa criança. Então, a gente precisa de uma educação para recebermos o turismo. E Paranaguá pode ser um polo turístico maravilhoso. Náutico, os motoqueiros, que foi retirada a festa dos motoqueiros, que era uma festa nacional, festa da Tainha, que também era uma festa nacional. Vamos retomar o que a gente tem, não precisamos inventar a roda. Vamos só dar conta do que nós temos. Fazer a criança ter amor pelo caiçara, pelo fandango, aquilo que é nosso. 8h35, Larry César, 8h35. Aproveitando esse tema que a Maria levantou aqui, Carla, turismo, e eu já queria incluir também a cultura. Você falou muito do turismo, mas a gente percebe também que o turismo aqui em Paranaguá é muito concentrado no centro da cidade e na cidade de Paranaguá. Mas você falou também que nós temos belezas naturais e nós temos... Paranaguá é uma cidade atípica porque nós temos as colônias e nós temos as ilhas. Eu queria saber de você qual é a ideia de você, se você tem a ideia de incluir aí as ilhas, as colônias nesse turismo e também na cultura, resgatar a cultura caiçara, trazer, inserir tanto os moradores das ilhas como das colônias nesse turismo tão propalado. Larry, não é segredo para ninguém o meu amor pelo litoral como um todo. Eu vivo em Guaraqueçaba, eu ando pelas ilhas, eu digo que eu sou bagrinha, sim senhor, né? Muitas vezes a gente ouve fora da cidade, você é caiçara, e eu já levanto o nariz e digo, sou sim senhor, porque eu tenho orgulho. Orgulho porque nós temos coisas maravilhosas. O que precisa é a gente ensinar essas pessoas, educar a elas a um turismo na qual elas não conhecem ainda. A gente vê em outros estados, em outros lugares, que existem restaurantes, escolas, para como preparar, por exemplo, eu acho um absurdo a gente ir num restaurante, numa ilha, e servirem tilápia. Tilápia é peixe de água doce. É mais fácil de comprar, de armazenar? A gente precisa ensinar que a pessoa que vem de fora, ela quer comer um peixe nativo. Eu não vou para outra cidade para comer a comida que tem aqui no rio do lado da minha casa. Então, quando eu falo em educar é mostrar algo que não está sendo visto. Eu acho que as ilhas, elas precisam de trapiches com acessibilidade, elas precisam de um acolhimento aí do município que olhe para elas, não faça o trapiche e saia correndo, não. E além do trapiche, como é que as pessoas chegam como é que divulga? A gente precisa, voltando à mobilidade, Elísio, de barcos que façam não é um táxi náutico, porque o táxi náutico ele é mais restrito. A gente precisaria eu não sei como é que chamaria isso, algo para eu pensar, né? Mas que fosse um ônibus aí, fizesse a função de um ônibus, fizesse um circuito. Que a família parnanguara possa entrar num barco, Larry, e circular em todas as ilhas. Quantos parnanguaras não conhecem a Ilha do Mel? Quantos parnanguaras não conseguem ir no quintal da sua casa, que é a Ilha do Mel, e comer um peixe, porque é muito caro, porque é inviável para um pai de família e uma mãe de família que tem 2, 3 filhos. Então, criar aí estruturas e condições para que essas pessoas tenham acesso, né? A colônia, você já ouviu falar daquele Tour de France, que é um circuito de bicicleta, que eles fazem, né, todo o circuito na França? Eu tive a oportunidade de acompanhar, eu fiquei encantada com aquilo. Então, assim, aqui na colônia, nós podemos sim pensar um circuito caiçara. Nós podemos, mas isso precisa ser criado um circuito, uma estrutura, ciclistas que estão me ouvindo, nós precisamos ou não de uma ciclovia que vá até a praia. Então, a gente precisa aí, Larry, pensar o básico. A gente não precisa pensar em coisas gigantescas.
Tá tudo aqui, é só a gente colocar em prática. São 8h39, estamos recebendo a pré-candidata Carla Slongo nessa série de entrevistas da Difusora FM 104.7 e também do jornal Folha do Litoral News. Já já a Maria Haifer vai fazer mais uma pergunta em nome do jornal Folha do Litoral News, mas eu quero saber também, pré-candidata, caso seja candidata, caso seja eleita, qual que é o teu pensamento em relação a uma sintonia, a uma convivência com os vereadores da cidade, até porque o prefeito depende muito da Câmara Municipal e nós temos também que falar de política, não é só trazer propostas, né? Isso nós vamos também começar a perguntar para os pré-candidatos o que você pensa aí como prefeita de Paranaguá, caso seja eleita, num relacionamento com a Câmara Municipal de Paranaguá, tendo em vista que o prefeito de qualquer cidade, ele depende muito da Câmara Municipal. Ele depende e eu acho que deve depender, né, Elísio? Porque é um órgão fiscalizador. Então, assim, primeiramente, eu acredito que os vereadores de Paranaguá vão se sentir muito respeitados, porque a opinião deles, o não deles e o sim deles tem que ser ouvido pelo prefeito. Porque às vezes a gente faz uma proposta e impõe aquilo, eu quero, fica medindo força. O porquê não? Vamos conversar. Então, o dialogar com a Câmara, Elísio Júnior, é a minha grande proposta. Vamos conversar. Eles estão pensando o bem do município, tanto quanto o prefeito, a prefeita. Né? Não pode ser um contra o outro. Nós temos que pensar juntos. Isto é viável, isso é justo, é ético, é correto, é lícito, é moral? A Câmara não tem por que não aprovar. Então, o diálogo estreitado, a conversa, vai fazer, sim, um governo diferenciado na cidade de Paranaguá. Essa é a minha proposta para a Câmara de Vereadores. 8h40. Maria Haifer, jornal Folha do Litoral News. Mais uma pergunta, Maria. Falando sobre saúde da mulher, né? Quais seriam os ideais para fortalecer o sistema de saúde da cidade de Paranaguá e garantir esse acesso igualitário e serviços de qualidade à população, né? E ainda mais pensando em pessoas que estão passando por momentos de vulnerabilidade social. Quando eu falo saúde da mulher, Maria, eu tenho para mim aqui um pré-projeto, né, um desejo, um sonho, uma idealização de nós termos um único lugar, que essa mulher entre enquanto criança e seja assistida até a fase adulta. Então, ali ter um histórico dessa mulher. Ela vai passar o momento de adolescência, né, a sua primeira menarca, a primeira menstruação, ter dados dentro desse equipamento, dentro dessa estrutura, que conheça o histórico de vida dessa mulher. Porque nós mulheres sabemos o quanto é difícil para nós, que trabalhamos, que temos obrigações, assim como os homens também têm, né? Mas vai fazer a ecografia em determinado lugar, vai fazer a mamografia lá no outro lugar. Aí você tem que ir lá buscar o exame, para trazer num terceiro lugar. Por que isso não é concentrado? Porque nós não temos isso num único lugar. O exame é para a mulher mais madura, que são muitas vezes desassistidos. Fala-se na saúde da mulher, mas as mulheres elas entram na menopausa. Onde elas estão sendo assistidas? Quem é que está cuidando e olhando, fazendo o exame dessa mulher? Né? A saúde da mulher, para mim, é uma prioridade, porque eu sou mulher e sei as dificuldades que nós passamos. 8h42, Larry César, 8h42. Eu queria perguntar para a pré-candidata Carla com relação ao tarifa zero, Carla. Você acha que precisa melhorar alguma coisa? Você, assumindo a Prefeitura de Paranaguá, você melhoraria, acabaria, mudaria esse sistema? O que você pensa do tarifa zero? Larry César, você tocou num ponto aí que eu tenho ouvido muitos pré-candidatos, né? Vou dar continuidade ao tarifa zero, vou colocar isso, vou colocar televisão, cadeira de massagem, né? É muito bacana. A minha questão eu, Carla, Chimuri, Sequeleiro e Slongo, jamais vou tirar um benefício que é do povo, jamais. Agora, se esse benefício se sustentar, eu não sei se o tarifa zero se sustenta. Porque não existe não pagar a conta. Alguém está pagando essa conta. Será que essa pessoa que está pagando... Você anda de carro sem custo? Não, teu carro tem custo, um ônibus tem custo. Então está tendo sim um custo no tarifa zero. Eu acho maravilhoso se ele perpetuar, se ele tiver estrutura para manter 10, 20, 30 o resto da vida. Agora, melhorar, Larry, eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar,
tudo precisa ser melhorado sempre, né? Isso tem que ser uma máxima para nós. Nada está tão pronto que não precisa ser melhorado. Tarifa zero com ônibus aí quebrados, com ônibus lotados, com pessoas empilhadas nesse calor insuportável que vem fazendo, o povo desassistido, um ônibus aí que faz com que a gente se sinta mal, muitas vezes sujo. Eu recebo foto de pessoas dizendo assim, olha, o ônibus aqui está muito sujo, é muito calor, então não adianta a gente andar de tarifa zero e passar mal dentro de um ônibus. A gente precisa dar condições de transportes adequadas, que é o que o Paranaguara merece. São 8h44 na sua difusora, 8h44, recebendo a pré-candidata Carla Slongo à Prefeitura de Paranaguá. Vou deixar a Maria Haifer fazer a última pergunta antes da despedida da pré-candidata. Certo. Falando então sobre cultura, né? Uma coisa muito importante é pensar na cultura, e daí a gente entra de novo naquele tema de educação também. Mas como que a pré-candidata pensaria na questão de aumentar as atividades culturais na cidade, né, tornando acessível a todas as camadas da população? Eu votaria, Maria, um discurso, né, meu, maciço, forte, de voltar a fazer o que sempre foi feito. Eu fui criada, eu nasci aqui na Conselheiro Sinimbu, no Centro Histórico, onde nós tínhamos aqui na frente da catedral uma casa de cultura. Eu fui aculturada com acesso à cultura. Nós precisamos descentralizar, está tudo aqui no centro. Nós precisamos levar a cultura lá para o Jardim Esperança, Rio da Vaca. Nós temos que levar aonde está a população. Nós temos que se aproximar do povo, levar a cultura caiçara para lá. Né? A cultura caiçara ela não precisa ficar perto aqui do Rio Itiberê somente, ela tem que ser mais ampla. A cultura, os antropólogos dizem assim, quer extinguir um povo, tire sua cultura e sua língua. Nós ainda não perdemos a língua, mas a cultura a gente precisa resgatar, porque nós vamos perdê-la. Né? A gente tem aí um gap, uma lacuna muito grande na cultura, aonde eu ouço muitas pessoas dizendo assim, as crianças não saem do telefone. Mas o que você está colocando no lugar do telefone? Uma aula de música, né? Aula de violão, piano. A gente foi criado, Larry sabe, né, Larry? Nós tínhamos quantos concertos que aconteciam na cidade de Paranaguá e que hoje nós temos o coral da UNAT aí, né? Que está firme e forte. E quando não tivermos mais o coral da UNAT? Será que os nossos jovens sabem o que é um coral? A beleza de um coral? Então, a gente precisa olhar para aquilo que nós temos, potencializar e dar condições para que essas crianças tenham acesso. A cultura, como o fandango, a cultura no geral, né? Desde a nossa comida típica, se nós perguntarmos para uma criança, provavelmente ela não vai saber responder. Né? Mesmo que a escola faça ali de uma forma pincelada. Levar a informação não é inserir. A gente precisa que elas vivenciem essa experiência. É colocar o tamanco numa criança, é fazer ela experimentar, é levá-la para assistir o que é a sua cultura. Então tem muita coisa para a gente fazer aí de um resgate da nossa cultura, Maria. 8h47, pré-candidata Carla Slongo, obrigado pela presença, o microfone fica à sua disposição, o microfone da Rádio Difusora e também, né, o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais do Jornal Folha do Litoral News. Quero agradecer esse espaço, quero dizer às mulheres em especial que juntas, né, nós somos aí muito mais fortes, nós precisamos pensar a política feita por mulheres. Quando eu digo que eu sou uma mulher forte e corajosa, eu sou uma mulher forte e corajosa como tantas outras mulheres aqui na cidade de Paranaguá. Paranaguá é um celeiro de pessoas maravilhosas, de mulheres aí, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida delas e elas da minha. Quando a possibilidade existiu, Elísio, de eu ser pré-candidata, eu fico pensando lá, se um dia Deus me permitir, o meu povo me permitir ser prefeita de Paranaguá, eu quero dar muito orgulho
não somente para as mulheres, mas ao povo de Paranaguá. Obrigado, então, a pré-candidata Carla Slongo, presente no Jornal da Manhã desta sexta-feira, 8 de março. Obrigado também a Maria Raifer, do jornal Folha do Litoral News. Na próxima semana, nós voltamos com as entrevistas. Na segunda-feira, nós temos o pré-candidato Galo, que vai estar aqui às 8h15 da manhã. Na próxima quarta-feira, o pré-candidato Adriano Ramos. E na próxima sexta-feira, o pré-candidato Arnaldo Maranhão. 8h49, a gente vai para o intervalo e já volta para encerrar o Jornal da Manhã desta sexta. Jornal da Manhã, volta já. O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Vem, que tá bom demais. Capa de filé 22,87 o quilo. Orquídea Phalaenopsis 26,97. Arroz bem solto 18,88. Óleo de soja a partir de 4,28. Tixan 2,400 22,97. Antártica 350 ml com 18 unidades 48,40. Beba com moderação. Tem uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista. Não dá pra perder. Comprou em Guaratuba? Pede nota! E olha a nota guaratubana, é só pedir para ganhar. Din-din é bom na praia, é nota guaratubana. Pede nota todo dia, pede sempre pro dentista, pra escola e academia. Pede shop pro cartório, pra oficina e muito mais. Nota Guaratubana, concorra a mais de R$120 mil em prêmios. Cadastre-se no site da Prefeitura. Guaratuba, a praia do Paraná. Difusora. Diariamente, abordamos temas como inovação, tecnologia, movimentação portuária, turismo, mercado internacional e tendências. No entanto, nossa principal pauta está nas pessoas, ou seja, em você. A importância da relação entre o desenvolvimento econômico e bons líderes reflete na transformação do Paraná. Folha do Litoral News. Informação em primeiro lugar. Distribuidora Garcia, comércio de atacado e varejo, produtos para lanches, festas, produtos de limpeza, produtos para mercearia, frios, hambúrguer, vina e doces em geral, além de refrigerantes. Distribuidora Garcia, 2 lojas em Paranaguá, na Avenida Roque Vernalha, Disque Entregas 3424-0076 e na Bento Munhoz da Rocha Neto, no Bertioga, Disque Entregas 3424-6865. Distribuidora Garcia. Líder absoluta de audiência. A dengue é uma doença que exige atenção da população nesta época do ano. Nossa equipe está dedicada a fornecer serviços de diagnóstico precisos e rápidos para detectar a dengue. Utilizamos métodos avançados e tecnologia de ponta para identificar o vírus com eficiência, permitindo um tratamento oportuno e adequado para os pacientes. Laboratório Pasteur, na Avenida Gabriel de Lara, 622, em Paranaguá. Telefone 3423-4144. WhatsApp 419-8780-3903. Laboratório Pasteur, sempre ao seu lado. E nós estamos de volta à reta final do Jornal da Manhã aqui na sua Difusora FM 104.7, manhã de sexta-feira, 8 de março. Parabéns às mulheres, hoje Dia Internacional da Mulher. 8h53 é a hora do esporte. Esporte Amador, com Esmeraldo Luiz. Esmeraldo Luiz trazendo as notícias do esporte amador aqui na Difusora. Bom dia, Melado. Bom dia, Elísio. Bom dia, Larry. Bom dia, a nossa audiência do Jornal da Manhã. Elísio, no oferecimento Viva Manutenção de Piscinas, Restaurante Tio Mano, Balneário de Canoas, a melhor comida caseira do litoral paranaense, e Clínica Odontológica Central. Elísio, futebol, Campeonato dos Meninos 55 anos, Associação Atlética Estiva, um jogaço. Ceará venceu o Novatos 2-0.
Quarto campeonato Beach Soccer, Quarentões, Arena São Vicente. Fiorentina venceu o Cajá, 8-4. O Idade Livre, o Beach Soccer, Cajá empatou com o Canarinho, 6-6, Elísio. E nos pênaltis, deu Cajá, 3-2. Copa Interna Mangue Seco, hoje, 19h30, Uniso Mengão e Galera da Balsa. 20h30, Família Fernandes e Ilha Rasa. Vem aí, pessoal, o primeiro campeonato interno do Canarinho. A rapaziada que tá afim de brincar aí, ó, vai na lanchonete do Beto, tem uma lista lá, quer brincar, assina. Não quiser brincar, não assina. Eu vou estar brincando com a rapaziada lá. E chegando novidades aí, Lísio, de Antonina, na terra dos capelistas, vem aí o campeonato Categorias de Base. Quem vai organizar aí, meu querido Gustavo Norris. Copa Categorias de Base, Arena Felinho. Pessoal, decide o terceiro e quarto, sub-14, Canarinho e Molecada da Balsa. E decide o primeiro e segundo, também sub-14, Baiuca e Uniso 13. Semana que vem, meu querido Guino vai estar passando os horários. Campeonato do Primavera Cup, é o campeonato dos meninos 60 anos. Campo de Gramado, pessoal. Sabadão, 9h15, Novatos e Serraria. 10h30, Bico do Urubu e Bangu. 11h30, Amigos do Chiquinho contra Jardim Paraná. Campeonato Primavera Cup, agora dos meninos 50 anos, jogos da semifinal. Sabadão, 14 horas, Ceará e Clube dos Seis. Às 15, São João e Quatiense do Ariquati, da Presidente Tina e do Celso Pão de Ontem. Copa Alcindo Garcia, é a Copa dos meninos 50 anos. Agremiação Esportiva Itiberê. Hoje tem um jogo, pessoal. 19h30, Ceará e Yamaguchi. Sabadão segue a rodada. 15h30, Escamoso e Amigos do Parque. E 16h30, Anjos da Lei contra Itiberê. Lígio, Copa Nelson Abacate, a Copa dos Quarentões, também a Agremiação Esportiva Itiberê tem um jogaço no sábado. 14h15, Abacateiro e Estrela Mar. Recadinho do Robson Cofrinho. A decisão aí, pessoal, Idade Livre, vai ser dia 16 de março. 18 horas, Canarinho e Beco do Óleo. Recadinho chegando lá da Ilha Rasa, região de Guaraqueçaba. É o Campeonato dos Quarentões, pessoal. Retorna aí só dia 17. Tem aniversário de Guaraqueçaba. E a rapaziada da Ilha Rasa vai seguir para Guaraqueçaba. Beleza? Campeonato do Clube Atlético Seleto. É o Campeonato dos Meninos 60 anos. Decisão, dia 16. Estaremos lá. Decide o terceiro e quarto, Novatos e Cruzeiro. E decide o primeiro e segundo, Bangu, do Darlan, contra a estiva do meu querido Danielzinho. Elísio, volto às 18 com Giovanni Maroc. No oferecimento Viva, manutenção de piscinas. Restaurante Tio Mano, em Balneário de Canoas, a melhor comida caseira do litoral paranaense. E Clínica Odontológica Central, do nosso querido Carlos Folha. Elísio, Larry, nossa audiência, ótimo final de semana. Eu volto à noite e segunda-feira também, né, Elísio? Aquele abraço. Grande abraço, Esmeraldo Luiz, o Melado, trazendo as notícias do esporte amador. Esporte Amador, com Esmeraldo Luiz. São 8h57 pra gente fechar o Jornal da Manhã. Vamos falar de futebol profissional. O torcedor do Vasco acordou aliviado hoje, hein? Jogo rápido, com Eduardo Forigo. Bom dia, Forigo. Fale um pouquinho do futebol profissional aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia, Elísio. Muito bom dia a todos do Jornal da Manhã. Vamos começar o jogo rápido hoje falando de Copa do Brasil. Ontem tivemos a segunda rodada. Tivemos alguns jogos da segunda rodada. Tivemos 3 jogos. E vamos falar os resultados para vocês e falar um pouquinho mais dos jogos, tá? O Operário, fora de casa, enfrentou o Vila Nova com 2 L's, tá? Um Vila Nova diferenciado. Venceu por 2-0, o gol logo no início da partida com o Ronaldo com 1 minuto de jogo, e o segundo saiu com 39 do primeiro tempo ainda com o Maxwell, tá? Vitória do Operário que, como eu já tinha comentado antes, era amplo favorito nesse confronto. Para mim tinha muitas chances de passar, tá? Conseguiu passar com tranquilidade e com muita superioridade em cima do Vila Nova. Já um resultado que foi preocupante e que ninguém esperava: Vasco 3 e Água Santa 3, tá? O Vasco saiu na frente logo cedo com 2 gols, o Galdames com 4 minutos e o Verrete com 17, tá? 2 gols muito rápidos, porém, no final do primeiro tempo o Neilton descontou, e daí no segundo tempo o Água Santa virou o jogo, tá? Aos 59 o Robles fez o gol, e o Luan aos 88 fez o gol que tava dando a classificação pro Água Santa
porém aos 93 o Piton foi lá e marcou o gol de empate do Vasco, que levou para os pênaltis. Como nessa fase o empate, o time que joga fora não tem mais a vantagem do empate, a Água Santa não se classificou, foi para os pênaltis, e daí nos pênaltis Léo Jardim fez o dele, fez a defesa dele, o Berezenga também chutou na trave, e o Vasco foi lá com o Verrete, fez o último pênalti, acertou os 4 que tiveram a chance de bater, eles acertaram os 4, então foi muito bem o Vasco na disputa de pênalti, mas que no jogo deixou a desejar, tá? E falando do último jogo que tivemos ontem, o Souza enfrentou o Pretolina, tá? Na casa do Souza, e venceu por 1-0. O Souza, o time do Dinossauro, venceu por 1-0 o gol do Ceará, com 18 minutos de jogo, tá? Então, esses foram os resultados dos jogos de hoje. Então, né, os resultados tranquilos, mas que fecham essa segunda rodada por enquanto, que os próximos jogos vão ser apenas na terça-feira que vem. Então, isso aí, Elísio. Volta amanhã com muito mais. Valeu, Eduardo Forigo, trazendo as informações do esporte no Jogo Rápido. Jogo Rápido, com Eduardo Forigo. Faltando 1 minuto para as 9, a gente fecha o Jornal da Manhã desta sexta-feira, parabenizando você, mulher, pelo seu dia. Hoje, o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres ouvintes da Difusora. Com a produção e apresentação de Elísio Júnior e Larry César, os comentários do Mário Micos, o Tailão William lá na live, a coordenação, a gerência do Ronaldo Martins e a direção geral do Padre Sérgio Campos. Ponto final na edição desta sexta-feira do Jornal da Manhã. Amanhã, sábado, a partir das 7, novo encontro com a notícia no Jornal da Manhã. Hoje, ainda de hora em hora, você tem as informações do repórter Difusora. Vem aí o Giovanni Rossi, comandando o Show da Manhã na sua Difusora. Um grande abraço, bom final de semana, parabéns pra você, mulher. Termina aqui, Jornal da Manhã.